Olha, vamos agora para um bate-papo bem interessante com o cineasta e produtor Douglas Machado para saber como o cenário aí do cinema vai se reerguer, não é? Muitas salas de cinemas tendem a fechar. Será que vão fechar mesmo? Será que vão se adaptar? Vão ter alguma reforma? E as produções estão paradas? Poderão retornar? Como elas vão retornar? Bem, tudo isso e muito mais, vamos conversar então com o meu amigo da Universidade Federal do Piauí, do curso de Comunicação Social, creio que da época de 88, 89, está aqui conosco agora, trazendo aí toda a sua intelectualidade no meio do cinema para a gente. Bom dia, Douglas, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Antes da gente falar da atualidade, como vai ser a nova realidade do cinema, gostaria que você fizesse um apanhado. Como estava a situação do cinema antes da pandemia, anos atrás? Estava passando por algum problema? Assistiam muitas produções do Piauí? Como é que estava sendo esse cenário anteriormente? Um cenário dos mais positivos possíveis, né? Porque não apenas muitos dos filmes brasileiros, falando do cinema nacional, ganharam prêmios expressivos nos festivais internacionais, de Bacurau, A Vida Invisível e outros filmes nacionais que ganharam relevância no cenário internacional. O próprio cinema tem atingido pontos altíssimos, né? Antes da pandemia, cinema sempre foi um local de entretenimento possível e bastante frequentado pelas pessoas. Com toda essa situação que estamos passando, como foi a mudança? Foi muito drástica? Drástica, sim, porque não está funcionando, né? Então, todos os cinemas no mundo, a partir do momento em que houve a pandemia, né, em que houve o início da quarentena, é claro que todos os cinemas tiveram que fechar, assim como todas as salas de espetáculo, restaurante. Então, isso não tem o que dizer. Se você fecha um estabelecimento porque não pode abrir devido às circunstâncias de protocolo, é claro que, enfim, não há renda, não há exibição de filmes e não há resultado nenhum. Mas as portas da criatividade, isso eu creio que não parou. Sempre aí produzindo, pensando como é que vai ser o retorno e tudo mais. Não, isso mais no campo dos debates, né? Eu mesmo tenho participado de várias teleconferências, porque hoje é tudo, como está esta entrevista, né? Nós conversamos através de Skype, assim como nas teleconferências, através dos meios de comunicação que dão esse respaldo, né? Da possibilidade de conversa, mesmo estando com a distância. E é isso basicamente que nós temos feito no mercado de cinema e no mercado de produção. Ou seja, se conversa, se pensa alternativas quando houver o retorno. Basicamente o que temos feito. A produção propriamente, claro que ela parou, porque todas as filmagens, todas as gravações, elas tiveram que ser interrompidas, das novelas nas TVs até propriamente a produção cinematográfica, teve que parar por questões protocolares, né? Quando houver o retorno desta atividade, certamente muitas das produções que foram interrompidas continuarão e muitos dos filmes que estavam programados a ser filmados, eles retomarão a filmagem, assim como as salas exibidoras. Nessa conversa que você tem com mais especialistas de cinema do Brasil todo, como é que vocês veem a parte física? Como é que vocês estão assim, pensando como é que vai ser a parte física de cinemas? Que eu vejo fora do Brasil algumas pessoas já querendo colocar mais portas de saída e de entrada no cinema, portas na frente, no meio, no final, o número de pessoas limitado, o distanciamento de cadeiras, até mesmo espetáculos no começo serem só monólogos. Tem alguma conversa sobre isso? Vocês abordaram esse tipo de assunto? Eu não acredito que o número de portas vá fazer, porque isso é mais uma questão emergencial. O que sim vai acontecer, já está acontecendo em todos os estabelecimentos de contato com pessoas, né, de convívio público, digamos assim, são protocolos de higiene. Então, assim, falando especificamente dos cinemas, é claro que, por exemplo, o intervalo que sempre se tinha entre a exibição de um filme para um outro, ou seja, de uma sessão para outra, nos filmes 2D, tinha um intervalo de 30 minutos. Nos filmes de 3D, intervalo de 40 minutos. Agora, certamente, o intervalo vai ser maior, porque não é só questão de higienizar os óculos e fazer uma limpeza das pipocas que ficam no chão, dos refrigerantes, então da sujeira que normalmente se deixa, sobretudo quando o filme tem um apelo de público muito grande. O protocolo de higiene vai ser muito maior, não é só limpar a sujeira que os espectadores deixam, mas é também higienizar todas as poltronas com álcool e com tudo que é necessário
até a entrada, as portas, os banheiros, toda essa questão de higiene vai ser muito mais cautelosa, muito mais criteriosa, o que faz com que, provavelmente, alguns filmes não tenham 4 sessões diárias, mas 3 sessões diárias, dado o intervalo. A mesma coisa no sistema de venda de ingressos, vai ser estimulado muito mais o ingresso via internet, mas o ingresso na bilheteria vai funcionar, mas de uma forma em que haja uma diminuição maior entre o contato físico. Os displays, que são aquelas propagandas que ficam distribuídas na entrada do cinema, certamente vai diminuir o espaço para que as crianças, sobretudo, não fiquem brincando, tocando e possa haver uma contaminação, digamos assim, enquanto não houver uma vacina, remédios específicos para o coronavírus. O que eu quero dizer é o seguinte, o que vai pesar mais, e isso está acontecendo inclusive com os países que já começaram a voltar ao funcionamento do cinema, como é a França, que nesta semana, segunda-feira, voltou a funcionar os cinemas, é mais uma questão de aumento de higienização de parte dos cinemas, né, do que nós fazemos, do nosso trabalho, e uma tentativa, eu digo tentativa porque muitas vezes o público não entende propriamente o rigor que devemos seguir agora, no caso do uso de máscara, do distanciamento nas cadeiras, que é preciso, é necessário fazer. Então vai ser um aprendizado para todos, porque na verdade ninguém se preparou no sentido de ter histórias passadas relevantes de uma pandemia nessa escala mundial. Então é tudo um aprendizado. Mas uma coisa é certa, a questão da higienização vai ser maior, o número de espectadores vai diminuir nas salas, ou seja, nós não podemos atingir, pelo menos a prerrogativa até o momento é 40% do total da sala. Então, se vem uma família de 3 pessoas, por exemplo, é o que está se estudando, se elas sentam na cadeira, digamos, G4, 5, 6, a G7 e 8 não pode ser contabilizada para espectador, porque tem que haver um distanciamento do próximo espectador, seja ele sozinho, seja ele em dupla. Vai haver certamente uma conversa para que as pessoas que entram, que ficam juntas, sejam da mesma família ou morem na mesma casa, para que não haja, enfim, um grupo enorme como havia, pelo menos nos primeiros meses, pelo menos na preparação, como havia antes da pandemia. Então, são recursos que nós estamos encontrando, estamos em estudo neste período, sobretudo que se aproxima a retomada, já se imagina que os cinemas possam retomar em agosto. Eu digo se imagina porque isso é muito dinâmico e acompanha os números de infectados no país. Então, volto a dizer para que não haja um mal-entendido. A perspectiva é de um retorno finalzinho de julho, agosto. Mas isso tudo depende do resultado dessas semanas e de como os hospitais estão comportando os doentes que chegam para serem atendidos. E termo do retorno das regravações em obras que não foram ainda terminadas, já tem também assim um plano elaborado? Lógico, sempre ainda aguardando aí o cor do vírus, né? Sempre ainda aguardando o comportamento do vírus. Ainda não tem. Toda essa questão de retorno e convívio, ela tem o protocolo de como o país está reagindo. E é de país para país. Eu diria que no caso do nosso Brasil, que tem dimensões continentais, a gente tem que levar em consideração, inclusive, as regiões, né? Algumas regiões, alguns estados brasileiros estão bem mais infectados do que outros, né? Isso também vai pesar bastante se uma filmagem, já que você perguntou de retomada de filmagem, se a filmagem ocorre num estado como Pernambuco, sabe, num estado como São Paulo, é claro que as prerrogativas de lá podem ser um pouco diferentes daqui, caso haja uma discrepância muito grande entre os infectados. Eu sei que assim, o resumo da ópera é que tudo é um aprendizado, tudo depende muito de como as instituições e os governos estão reagindo de forma séria à questão da pandemia. É um caso seríssimo e cabe a todos nós uma responsabilidade muito grande em todos e qualquer tipo de trabalho. Douglas, muito obrigado pela tua participação. A gente ficar aqui sempre aguardando novidades aí do cinema. Espero que eu esteja olhando pelo lado certo, porque eu não estou tendo retorno teu. Não, então mas eu não tá sei legal. Para onde olhar. Mas você está ótimo, está olhando aí para o telespectador, está muito bacana, viu? Muito obrigado pela sua participação. Ficamos aqui aguardando sempre o dia a dia, mais um capítulo de cada novela, de vários setores e do cinema também. Isso, e posso garantir que nós no Cinemas Teresina vamos estar de braços abertos e seguindo todas as prerrogativas e protocolos que a Organização Mundial de Saúde, que todos os órgãos de saúde colocarem para que o espectador se sinta seguro ao voltar
a ter o prazer de ver o cinema na tela grande, porque todos concordamos que, por mais que hoje tenhamos todos esse acesso à televisão, a canais de streaming, na internet, nada se compara a ver um grande cinema numa grande tela, não é? Isso é incomparável, sobretudo vendo com pessoas, para que a gente possa compartilhar a mesma emoção, seja de filmes de terror, comédia, drama, na verdade. Valeu. Então estaremos no Cinemas Teresina de braços abertos para recebê-lo quando retomarmos as atividades. E Douglas, só remata aqui a nossa conversa, que está chegando ao fim. Tu tem alguma produção aí que esteja parado, que vá concluir, alguma produção em andamento, particular, produção sua mesmo de cinema? Não, de minha parte, nós estamos na Trinca Filmes montando alguns trabalhos, né? Mas esses não foram atingidos porque trabalham muito com material de arquivo. Então, nós estamos montando no tempo que a gente consegue montar, porque mesmo com a quarentena, nós continuamos a desenvolver muitos trabalhos. Então, não paramos. Mesmo o home office, para quem trabalha na produção de montagem, edição e literatura, já estamos acostumados a trabalhar bastante em casa, então não houve uma alteração muito agressiva, a não ser a questão do próprio funcionamento dos cinemas, do qual nós respondemos pela curadoria e programação. Esta sim, tivemos que retrair um pouquinho devido à pandemia, mas os trabalhos da Trinca Filmes continuam em suas montagens e isso está acontecendo a todo vapor. Douglas Machado, aguardamos mais novidades, qualquer novidade traga pra gente, de adiar, de não, de informar a população como se comportar quando for ao cinema, enfim, tem que se detalhar, tem que enunciar toda essa história, não é isso? Para as pessoas se conscientizarem, para antes ir ao cinema saber como é que vai se comportar. Isso, eu acho que para todos, assim, não é só o cinema, mas é uma atitude que vem de casa. Os espectadores que estão nos ouvindo, eu acho que à medida em que você é responsável consigo mesmo, usa máscara, higiene sempre, na casa, na saída, sair quando é necessário realmente, tudo isso você está ajudando a todos nós. Quanto mais você se protege e toma os cuidados necessários, sobretudo seguindo a Organização Mundial de Saúde, nós vamos certamente estar ajudando e salvando vidas também. É bom que nós tenhamos este norte. Quando você se protege e segue o protocolo, você está salvando vidas, realmente salvando vidas, porque você pode ser uma pessoa que, ao pegar a Covid-19, não seja necessariamente uma pessoa que manifeste sintomas. E isso não pode te fazer, nem de longe, seguro de que é imune, que está tudo certo. Está tudo certo quando você também é responsável com as pessoas com que você convive e com a sociedade da sua cidade, do seu país. Você acredita que muitas pessoas vão fazer roteiro dessa situação que está se passando? Muita gente está se preparando roteiro para quando puder filmar toda essa história? É provável. Alguns documentários, por exemplo, a Petra Costa, grande documentarista, para mim uma das cineastas de maior relevância no país, concorreu ao Oscar de melhor documentário com o Democracia em Vertigem. Ela está fazendo um documentário sobre como as pessoas estão convivendo, né, com essa questão da quarentena. Ela está colhendo gravações de todo o país e certamente vai gerar um documentário muito curioso sobre esse momento em nosso país em especial, mas no mundo de um modo geral. Verdade, então. Um grande abraço, então, Douglas Machado. Sempre bem-vindo aqui ao Cidade Viva. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês e saúde, fiquem em casa sempre que possível. Valeu. É isso mesmo.